Bom dia, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira live class. E não é uma live comum, né? Porque é a nossa primeira e é o começo de um novo ciclo, né? Então aqui eu tô começando hoje um novo ciclo, minha primeira live, onde eu vou mostrar para você a minha jornada, né? A minha transformação, todo o caminho que eu passei e passo, né, até hoje, e que me trouxeram hoje a tudo que eu vivo, que eu sinto e tudo que eu pude trazer de melhor aí pra minha vida. Bom, eu sou a Fernanda, eu tenho 43 anos e tudo que eu vou falar aqui hoje não veio só de estudo, né? Então, são muitos anos de vivência, já são quase 10 anos que eu vivo isso na prática todos os dias, que eu me escuto, que eu coloco isso todos os dias em prova. E eu vou compartilhar aqui com você como que foi e como é até hoje essa jornada minha, para que você se inspire e com certeza isso possa também transformar a sua saúde como transformou a minha também, tá bom? Bom, então comenta aqui pra mim, eu quero ver se você hoje se você hoje sente que você faz algo certo, que você tem cuidado da tua saúde, tem escutado o teu corpo, só que você sente que não tem resultado, que não melhora a sua saúde, os seus sinais, seus sintomas não melhoram. Então deixa aqui o seu comentário que eu quero ver o que cada um vai dizer, tá bom? Bom, vamos lá. Então, por muito tempo, gente, na minha vida eu achei que ter saúde, ser saudável, era ausência de doença. Então, eu sempre achei o seguinte, bom, eu tenho saúde, não tenho? Eu não tô doente, eu não tô lá no hospital, não precisei tomar soro, não tô indo no pronto-socorro, então eu tenho saúde. Então, eu sempre acreditei nisso. E eu vivia no automático, né? Então, eu, jovem, com uma genética boa, então jovem, quando a gente é jovem, nosso corpo ele responde de uma forma muito melhor, né? Os nossos hormônios estão lá em cima, a gente tem muita energia, o nosso corpo ele tem um poder maravilhoso de detoxificar, de se regenerar todos os dias, a cada noite dormida, mas o que eu não sabia, né? O que eu não enxergava é que os sintomas que eu tinha desde lá de trás já eram sinais de ausência de saúde, né? Então, a doença, ela vem lá no final, depois de ter dado muito sinal, né, o nosso corpo. Então, eu tinha era muito recorrente, um problema muito forte que eu sempre tive era a enxaqueca. E isso, olha só, desde criança, desde pequena, eu lembro que eu era internada pequenininha, muitas vezes eu era internada porque eu tinha enxaqueca, eu tava passando mal, eu desidratava, eu vomitava muito, enfim, desde pequenininha eu ia pro hospital. Isso foi passando, eu fui ficando mais velha e continuou. Depois de adulta, quantas vezes eu ia pro pronto-socorro, era uma dor assim insuportável e eu não conseguia identificar o que eu tinha. Só que pra mim, aquilo lá era genético, né? A minha mãe sempre sofreu muito de enxaqueca. Minha irmã não tinha, mas a minha mãe sempre sofreu muito de enxaqueca. Então, o que é normal a gente achar? Ah, é genético. E realmente é genético. Eu tenho certeza que isso eu trouxe realmente, né, da parte hereditária. Mas um ponto aqui a genética, ela tá aqui na gente, não tem como, é inevitável, não tem como a gente não ter isso. Mas a gente pode não ficar apertando o gatilho que vai intensificar o que a gente já tem na nossa genética, certo? Bom, mas até então pra mim, eu tenho saúde, eu só achava que eu não tinha o dia que eu tava lá com a enxaqueca, ia pro hospital, mas depois eu continuava tendo saúde e vivia de forma automática, gente. Então, eu tomava refrigerante, eu comia muito industrializado, então assim, eu vim de uma família que a gente não tinha o hábito, sabe, e a consciência de comer para nutrir o corpo, né? Meus pais não tinham esse hábito. Claro, eles davam o que eles podiam, o melhor, sempre, nunca faltou, graças a Deus, nada na nossa mesa,
Mas a gente nunca teve esse olhar, essa consciência da importância de comer frutas, da importância de comer vegetais. Então a gente tinha a comida do dia a dia, a comida nossa do brasileiro aqui, né? Então a gente comia sempre, eu lembro, arroz, feijão, a carne, ou era um frango, ou era um macarrão. À noite eu lembro que a gente comia muito lanche, então a gente comia bastante lanche, então sempre era pão com presunto, com queijo, e a gente vivia assim. Bom, depois eu também passei a ter eu tinha muitas crises de cistite, eu tinha muita infecção de urina. E aí, então, teve uma época em que eu precisei até fazer um tratamento de antibiótico. Eu tomei, acho que por uns 6 meses, para cortar, porque eram crises recorrentes que eu tinha de infecção de urina. E aí, eu tinha que fazer os tratamentos e tal para amenizar isso. E chegou uma época que essas infecções de urina eram tão intensas que chegou a virar pielonefrite, quando isso sobe para os rins, ou seja, chegou a criar um machucado hoje no meu rim direito. Hoje, sempre que eu faço, né, eu vou acompanhando, sei lá, cada 2, 3 anos eu faço um ultrassom e eu vejo que tem lá uma cicatriz. Ele sempre pergunta: olha, tem uma cicatriz aqui no teu rim, ele não tem o tamanho dele 100%, ele tá reduzido. Por quê? Por causa das infecções de urinas recorrentes que na época eu tinha. Eu também tinha sempre muita rinite alérgica, muita. Morava em São Paulo, uma cidade que tinha bastante poluição, e pra mim era normal, porque sempre que eu ia em otorrino, eu fui em muitos médicos, médicos especialistas da USP, especialistas em alergia, e eu sempre ouvia dizer: a gente mora num lugar que tem muita poluição, você precisa tirar o tapete de casa, não sei o que, mas a alergia não passava. Tudo que eu tentava fazer, a minha alergia não passava. E aí, então, virou uma coisa assim, era normal, todo ano eu tinha que fazer, olha só, um tratamento preventivo para não ter alergia. Qual era o tratamento? Tomar corticoide e antialérgico. Eu acho que eu começava assim, meados de abril, e eu ficava abril, maio, junho, julho, agosto, tomando corticoide e antialérgico, e realmente aí eu ficava bem, né? Espirrava no nariz, eu lembro que tinha um negocinho que eu espirrava, eu também tomava o comprimido, e aí eu conseguia ficar bem, né? Ficar melhor. E também sempre foi uma questão muito recorrente em mim, o intestino preso. Sempre tive muito intestino preso, gases. E aí, o que eu quero mostrar aqui, né, com tudo isso que eu tô te falando, né? Eu quero te mostrar o seguinte. Então, olha só, eu trouxe aqui sintomas que eu tinha muito recorrentes mesmo, gente. A enxaqueca, a rinite alérgica, a infecção de urina, então, e o intestino preso, isso. Eram 4 sintomas muito recorrentes, que aconteciam comigo. Eu acreditava fortemente que eu tinha saúde, eu tinha energia, eu trabalhava, enfim, né? Mas eu vivia no modo automático, só que eu era jovem, né? Então o nosso corpo, ele dá sinais, mas ele ainda consegue driblar melhor, né? Esses sintomas, porque ele é jovem e tudo mais. Só que isso tudo já era o meu corpo me dando vários sinais e mostrando que aquilo lá era ausência de saúde, né? Só que a gente vive num padrão, e é isso que eu quero começar aqui a abrir a tua cabeça, porque a gente vive num padrão achando que é normal ter sintomas, que é normal, principalmente nós mulheres depois dos 40. Porque a gente fala, é normal depois dos 40. Na verdade, eu sempre ouvi isso. Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, que eu ainda não tinha 30 anos. Quando eu comecei a frequentar a academia, que as pessoas da academia falavam assim, as mais velhas, no vestiário: você vai ver quando você chegar nos 30. Porque depois dos 30 não tem jeito. O nosso corpo muda mesmo, ele não responde mais igual. E eu cheguei nos 30 e eu não me conformava. Aí eu começava a olhar aquilo e eu falava: não é possível. E as pessoas falavam isso. Aí depois virou depois dos 40, né? Não, depois dos 40
você vai ver, o corpo não responde igual. Enfim, eu sempre ouvi isso e eu não me conformava, eu falava, não é possível. Bom, mas eu achava então que eu tinha saúde, que eu tinha energia, que tava tudo bem, só que meu corpo tava dando sinais. E olha só, eu nunca parei para olhar, mas o porquê tá acontecendo isso, né? O porquê que eu tô tendo essas crises tão frequentes, né? De infecção de urina, de rinite alérgica, de dor de cabeça, intestino preso. E quando eu me mudei para São Paulo, aí eu me formei na faculdade, fui para São Paulo, comecei a trabalhar lá e comecei a construir minha carreira e eu comecei a buscar médicos especialistas na questão da minha infecção de urina, né, da minha pielonefrite que eu tinha tido, porque era uma coisa muito séria. Então assim, eu tô contextualizando isso pra você entender assim, que era algo muito sério e que eu via como algo, ok, isso faz parte da minha saúde, então o que eu vou buscar? Eu vou buscar um médico que vai resolver o meu problema. E eu busquei diferentes médicos, diversos médicos. Fiz vários exames. Sabe quando você faz você faz tudo que você pode fazer e não descobre nada? E os médicos falavam assim, olha, Fernanda, não tem nada que a gente consiga identificar o porquê que você teve essas infecções de urinas tão fortes, porque a preocupação era, tá, e se eu tiver outra muito forte, eu posso perder meu rim? Então, eu procurei muitos médicos e todos eles diziam, não tem nada que a gente consiga falar, é isso que você faz que tá causando isso. O que você tem que ficar é muito atenta para não ter mais infecção de urina, porque se você tiver alguma infecção de urina muito forte, você pode chegar a perder teu rim. Então, a partir dali eu falava, tá, então se eu sentir qualquer sintoma que me pareça que eu vou ter uma infecção de urina, eu tenho que correr para o hospital e tomar meu antibiótico para evitar que isso aconteça. Então, eu tava sempre em alerta, né, sempre em alerta. A dor de cabeça era uma coisa que acontecia com muita frequência. Só que sempre que eu tinha, ela era tão forte que não adiantava eu tomar remédio em casa. Não adiantava, eu sempre tinha que ir pro pronto-socorro, eu ficava lá tomando soro na veia, e aí eu saía do hospital melhor e tal, e ficava uns dias sem ter de novo. Isso tudo pra mim fazia parte, né? Não que a gente fique feliz, eu não ficava feliz, obviamente, mas fazia parte da minha rotina. Bom, depois que eu tava lá em São Paulo, chegou um determinado momento, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito apaixonada pela vida. Eu gosto mesmo, assim, de viver. Eu vivo de forma muito intensa. E tem uma coisa que sempre me favoreceu muito. Eu sempre fui muito vaidosa. A minha autoestima eu nunca perdi. Eu sempre fui muito vaidosa. Só que a minha vaidade, ela era só por fora, né? Então, eu sempre fui muito exigente com o meu corpo, com a minha pele. Eu sempre gostei de me ver e me sentir bonita, me achar bonita no espelho, né? Então era uma coisa que eu nunca aceitei, sabe? Me olhar no espelho e falar, poxa, não tô bem, mas é da minha idade. Isso é uma coisa que eu nunca aceitei. Então eu sempre fui muito vaidosa. E aí eu lá em São Paulo comecei a trabalhar em grandes multinacionais e comecei a entrar no mercado lá e comecei a crescer na minha carreira. E aí eu percebi que eu tinha pessoas muito grandes do meu lado, né? Eu tinha vindo do interior, tive a oportunidade de começar em uma grande multinacional em São Paulo, na Unilever. Só que eu tinha pessoas muito grandes do meu lado, que vieram de grandes faculdades, pessoas muito boas, assim, de conhecimento grande. E eu falei, cara, eu não posso ficar atrás. E aí eu fui começar a buscar informação e estudar para ter alta performance, sabe? Eu queria ter alta performance, eu queria ter energia, eu comecei a me preocupar, eu tava lá com meus 30, isso aconteceu por volta dos 30 anos, e eu comecei a me preocupar e falar assim, tá, como que eu faço então para daqui pra frente, para chegar nos 35, nos 40, com energia, com saúde, com disposição, cuidando do meu corpo, o que eu faço, né? E aí eu comecei a estudar por curiosidade. Até então, porque eu não fui estudar por conta dos problemas que eu tinha, porque eu achava que os problemas que eu tinha eram normais. Olha só que interessante. Eu achava
Não que eu ficasse feliz com aquilo, mas eu achava que era normal, né? Ter a infecção de urina, a enxaqueca, o intestino preso, a rinite alérgica. Eu fazia meus tratamentos lá, cuidava, administrava, mas o que me chamou assim a atenção, me despertou o interesse em estudar e querer conhecer mais sobre como cultivar saúde, foi como que eu posso envelhecer. O envelhecer sempre me gerou muita... É um escuro, né? Poxa, como será que é ter 50, 60, 70? E a única coisa que tá no nosso controle é... Tudo bem, todo mundo vai passar por isso, né? Mas como que eu posso chegar lá? Eu posso escolher como eu quero chegar lá, não é verdade? E aí foi isso que eu fui buscar. E aí eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, começou a abrir um novo mundo. São descobertas, começam a cair fichas que nunca tinha caído antes na nossa vida. É muito lindo de ver isso. E aí a primeira coisa que começou a acontecer comigo eu comecei a entender que o corpo, todos esses sintomas que eu tinha eram sinais de que se eu não mudasse aquilo, uma hora eu ia adoecer, entende? A primeira virada de chave pra mim que deu foi isso. Eu comecei a entender que quando estourava espinha no meu rosto, quando eu tava sem energia para ir trabalhar, quando eu tava com gases, todos os sintomas que eu tinha, eu comecei a perceber que eram sinais do meu corpo, dizendo assim, opa, tem alguma coisa que você tá fazendo que não tá legal. E aí eu comecei a entender que a gente não pode só comer para matar a nossa fome. Que o nosso corpo, as nossas células, a gente precisa nutrir o nosso corpo, né? Para ter saúde, para ter disposição, para trazer saúde para o nosso corpo, né? Eu comecei a entender assim, eu vou fazer uma analogia que eu gosto muito dela. Uma vez eu ouvi isso e isso fixou muito assim na minha mente, que o nosso corpo, ele é como um carro. Se a gente olhar para o nosso carro, né, a gente tem um cuidado, a gente tem um zelo, né, a gente não para em qualquer posto para abastecer ele, não é verdade? Você não para no posto mais barato que você encontra e fala, pronto, vou pôr o combustível aqui porque aqui é o lugar mais barato. Por quê? Porque você sabe que se você colocar um combustível de baixa qualidade no seu carro vai começar a dar problema no motor. E pode fundir o motor. E fundir o motor, o prejuízo é grande. E com a nossa saúde não é diferente. Não é diferente. Por quê? Se você colocar combustível de má qualidade, ou seja, não colocar nutrientes no teu corpo, ele vai começar a dar problema. E qual é o problema? São os sinais que ele te mostra, que ele te apresenta. Então, se você não está dando nutrientes para o teu corpo, né, um combustível de boa qualidade, o que vai acontecer? Ele vai começar a dar sinais. Por quê? Porque ele vai começar a ficar fraco. E cada corpo reage de um jeito, né? Os sinais, para cada um, é muito individual. Mas ele está mostrando que ele está precisando de um combustível de qualidade. E aí, quando você entende isso, o negócio começa a mudar. E aí, quando eu comecei a descobrir isso, eu comecei a entender o que a indústria fazia com o alimento. E eu trabalhava na indústria. Então, eu comecei a entender, quando eu comecei a olhar aqueles produtos industrializados, com embalagens lindas, rótulos lindos, com promessas lindas, eu comecei a entender de fato o que tinha ali dentro. E aí eu comecei a encontrar, a descobrir um novo jeito de me relacionar com a comida. Foi um momento de descoberta. Eu comecei a aprender que eu gostava de cozinhar. Na verdade, eu comecei a me descobrir na cozinha. Porque eu comecei a ir mais pra cozinha. Porque eu falei, tá, então primeira coisa, eu preciso começar a preparar o meu alimento.
a ter essa troca, né, com a comida e não viver só de forma automática, comprando a comida pronta e comendo, né? Eu comia miojo, eu comprava massa de purê pronta que você só punha água, misturava e virava o purê. E aí eu comecei a entender que não, que eu precisava fazer a comida, né? E aí eu comecei a me relacionar de outra forma com a comida. E eu comecei a descobrir coisas que eu nunca soube. Sabores, comidas. Imagina, eu nunca tinha comido quiabo. Eu nunca tinha comido... o que mais? Muitas coisas. Vegetais, então, eu não comia quase nenhum. Ervilha, torta. Eu conhecia, assim, o básico do básico. Eu comecei a me relacionar. E aí, eu comecei a perceber uma mudança. A coisa foi acontecendo de um jeito que de repente... Sabe quando de repente te dá um estralo e fala... Cara, faz muito tempo que eu não tenho infecção de urina. Faz muito tempo que eu não tenho enxaqueca. E aí eu comecei a perceber que fazia muito tempo que eu não tinha mais aqueles problemas que eu tinha. Porque eu comecei a cultivar a minha saúde. Então, assim, aí nessa época, eu comecei a perceber porque você fica dividido, né? Você fica tentando se equilibrar entre o que você sabe agora que é certo, mas o que você realmente quer fazer. Porque o tempo inteiro você é convidado, né? Estimulado a voltar a fazer o que você fazia antes. Porque afinal de contas, a nossa mente, ela cria raízes, ela cria crenças, né? E a comida, escuta isso que eu tô te falando, a comida... ela está muito relacionada com o prazer, com a conexão entre pessoas. Pode ver, ninguém combina de se encontrar. Gente, vamos se encontrar para bater papo. Isso aí era feito lá antigamente. Hoje em dia todo mundo se encontra para comer, não é verdade? É para comer, é para beber. Na maioria das vezes é para beber. E aí eles colocam a comida junto. Então, a comida, ela tá muito relacionada com esse prazer, a gente tem na nossa mente armazenado muitos momentos de infância, de prazer, de aquela vez que a nossa avó preparou aquele bolinho de chuva pra gente, quando a gente fazia o cachorro quente em casa, sei lá. Mas a gente tem as nossas lembranças que estão muito... viraram crenças, estão muito presas na nossa memória, né? Então, quando a gente vai comer, a gente relaciona muito com isso. E aí é muito comum, quando a gente tá nessa fase de descoberta, da gente o tempo inteiro ser puxado pra voltar. Mas era tão bom quando eu comia um hambúrguer, quando eu ia na hamburgueria, na lanchonete com os meus amigos, era tão legal aquele momento de prazer. E aí, você vai. Só que aí o que começou a acontecer comigo? Quando eu voltava para esse antes, para Fernanda antiga, eu percebia que eu já não ficava bem. Era muito louco. Então assim, eu falava, ok, já tô tô já comendo certo, eu já tô mudando meus hábitos. Não tem problema de vez em quando eu fazer isso. E eu voltava pro meu eu antes. Então aí eu voltava e fazia alguma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Só que aí o meu corpo, ele reagia de um jeito que não fazia bem, sabe? Eu percebia. Por quê? Porque eu tava conectada, eu já tava enxergando de outro, eu já me relacionava de outro jeito com a comida. E aí eu percebia que eu não queria mais sair daquele novo lugar que eu descobri. Sabe quando você aprende algo novo que é tão encantador, que você descobre um lugar novo na tua vida e que você se sente tão bem ali que você não quer mais sair dali? É o que começou a acontecer. Então, todas as vezes que eu saía desse lugar e eu voltava pro automático, né? Vou me permitir, vou me dar esse prazer, vou fazer isso. Eu percebia que mudava assim, era impressionante, mudava em mim imediatamente como eu me sentia. Então,
mudava a minha energia, mudava a minha pele, me dava espinha, meu intestino prendia, meu humor mudava, me dava estufamento. E aí foi onde eu comecei a perceber que olha só que interessante, quando a gente descobre esse novo mundo, a gente começa a se perceber, né, a sair do automático e tá nesse novo lugar, a gente começa a perceber que quando a gente faz algo que não é dar saúde para o nosso corpo, nutrir o nosso corpo, ele queixa. Por quê? Porque ele já começou, você já começou a mostrar para ele esse novo caminho, ele já começou a aprender esse novo caminho. Então, quando você vem viver de forma automática e dar esses industrializados e voltar para esses hábitos antigos que você tinha, o teu corpo já começa a reclamar. E aí, como você tá hoje tendo um olhar muito diferente para a comida, você começa a notar isso de forma muito mais... Você começa a ficar muito mais sensível para isso. E para mim, isso foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Então, assim... Hoje, eu tenho uma autonomia, e não importa o lugar onde eu esteja, eu posso viajar, eu vou ter o prazer de comer viajando, eu posso estar no aeroporto, tem lugar mais difícil para comer do que aeroporto? Não tem, para mim não tem. Nossa, aeroporto é muito difícil para comer, é impressionante, impressionante. Mas eu tenho autonomia, eu tenho consciência. Então, eu consigo encontrar o melhor, encontrar o equilíbrio em qualquer situação que eu esteja. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu entendi o que faz bem pra mim. Hoje eu não como só por comer, eu não como só para matar a minha fome. Eu entendo que a comida é um ato da gente nutrir o nosso corpo, nutrir a nossa saúde, entende? E aí eu comecei a descobrir que tudo, absolutamente tudo que eu gosto de comer, tudo, eu posso comer de forma saudável. Tudo, tudo. Eu gosto de comer hambúrguer. Eu posso comer hambúrguer de forma saudável. Eu não preciso comer o hambúrguer industrializado, ir lá na lanchonete, pedir aquele hambúrguer que vai vir cheio de óleo, aquela carne que não é carne de verdade, ou aquela maionese feita com óleo vegetal de péssima qualidade, com sal de péssima qualidade. Eu posso preparar. Eu posso fazer as minhas escolhas. Eu posso fazer uma lasanha. Eu posso fazer uma sobremesa maravilhosa. Então a gente pode e deve comer por prazer. Fazer da comida um momento da gente se relacionar com amigos. Eu adoro cozinhar. Hoje eu adoro cozinhar e poder preparar alimentos, deliciosos. Eu faço assim comidas muito boas, com qualidade, sem comprar tudo pronto, tudo industrializado. E aí, então quando você descobre esse novo lado da saúde, o seu corpo já não quer mais. Você fala, não vale a pena. Eu vou lá, eu tenho um momento de prazer ali momentâneo, como esse lanche aqui no automático, mas depois eu percebo assim, que eu caio drasticamente, a minha energia, é impressionante. E aí você leva dias para recuperar de novo. E aí você vai ficar assim o tempo inteiro. Então, uma coisa assim que para mim mudou tudo foi: eu entendi que o médico, ele não cuida da tua saúde. Os médicos, graças a Deus existe hoje a medicina para isso. Mas a medicina, os médicos, eles existem para tratar da tua doença. Porque quem cuida da tua saúde é você. Só você pode cuidar da tua saúde. Ninguém vai cuidar da tua saúde a não ser você. Ninguém, porque quem cultiva isso diariamente é você. É você quem tá aí, ó, no seu corpinho. É só você quem pode escolher como você vai viver, né? Como você vai cuidar da tua alimentação, como você vai cuidar
do teu corpo, como você vai cuidar da tua energia, como que você vai envelhecer. É você quem cultiva isso. E aí sim, a medicina maravilhosa, ela existe para quê? Porque se a gente precisar, eles estão ali com um conhecimento absurdo e sabendo como eles tratam aquela situação. Porque você já percebeu? Eu vou voltar no que eu falei lá do médico do rim, do meu rim. Eles falavam, Fernanda, a gente não identificou nada que justifique as infecções urinárias que você teve. Ou seja, não tinha ali naquele momento uma doença. Se eu chegasse no consultório com a infecção de urina, eles iam conseguir resolver na hora. Então, e olha só, né? Isso eu morei em São Paulo 15 anos. Eu já estou em Florianópolis há 5 anos. Eu nunca mais tive infecção de urina. Eu nunca mais tive enxaqueca. Nunca mais. A minha rinite alérgica, ela é extremamente controlável. Nessa época do ano, em outono, no outono, ela começa a aparecer um pouco. Até há 2 semanas atrás, eu tive sintomas de alergia. E aí eu fico bem incomodado, o nariz coça muito, eu espirro muito. Mas é por um tempo muito menor, muito mais curto, e que eu consigo administrar de formas mais naturais. Então, assim, eu não preciso fazer 3 meses, 4 meses de tratamento, usar corticoide. Eu simplesmente, eu tenho uma rotina de cuidados que conseguem controlar e administrar essa minha alergia de forma melhor. Então, assim, hoje com o conhecimento que eu tenho, eu sei que o outono é uma época que vai deixar meu sistema mais... Todo mundo, né, no outono sente essa mudança da estação. E o meu corpo, ele reage com a alergia, com a rinite alérgica. Então, eu já sei que nessa época... o meu sistema imune ele vai estar mais, eu preciso dar uma atenção maior para ele. Então é uma época em que eu preciso cuidar ainda mais, né, da minha alimentação. Então eu aprendi isso. Isso é ouro. Isso é ouro. O dia que você consegue entender que você não precisa deixar de ter prazer, que você não precisa deixar de comer o que você gosta, mas que você pode administrar com consciência as suas escolhas. Então hoje eu não deixo de comer as coisas que eu gosto, só que eu descobri uma forma diferente de comer. Eu não aceito mais hoje comer, eu não vou comprar um produto industrializado que não tem comida, que só tem corante, que só tem aditivo químico. Vou pagar caro e vou comer para ter um momento de prazer ali, um único prazer momentâneo, e depois eu sei que eu vou começar a sentir os sintomas e vou pagar pelo preço por ter feito aquela escolha. Então não faz o menor sentido. Então eu aprendi isso, eu aprendi que ter essa autonomia muda tudo. Quando você começa a entender como você faz as suas escolhas, você percebe que você não precisa deixar de ter prazer, não precisa deixar de comer o que você gosta. Não é sobre fazer dieta, não é sobre deixar de comer o que você gosta, mas é sobre você entender que a gente precisa cultivar saúde, certo? Bom, vamos lá. E aí, o que eu quero falar então pra você? Eu te contextualizei aqui um pouco como foi a minha jornada, né? Como que foi essa descoberta e o que aconteceu quando eu descobri esse novo mundo aí. Nesse caminho eu aprendi algumas coisas. E eu aprendi que se a gente seguir simplesmente uma dieta, por que não funciona, né? A gente ouve muitas pessoas falando, né? Dieta, não adianta você seguir dieta. Não, mas o porquê não adianta? Porque ela não é consistente. Porque assim, imagina que então você vai
você vai sair daqui hoje, você vai ouvir tudo isso que eu tô te falando e você vai falar, não, eu acho que faz muito sentido isso, eu vou cultivar a minha saúde. E aí, primeira coisa que você vai fazer, você vai na nutricionista. E aí a nutricionista, ela vai te passar um cardápio. Ela vai olhar assim o teu peso, vai olhar tudo bonitinho e vai te passar assim um cardápio. Ó, você vai comer isso de manhã, isso aqui depois, isso aqui à tarde, isso aqui... Beleza, você vai seguir aquele cardápio. Só que na hora que você terminar o ciclo do teu cardápio, você não vai saber como você continua. Ou você vai comer a mesma coisa, na mesma quantidade para a tua vida inteira. Então a primeira coisa que não funciona, que não adianta você achar que é por aí que você vai começar, que vai dar certo, é achar que... Porque isso aí é terceirizar, né? Isso aí é terceirizar a responsabilidade da tua saúde. Então achar que na nutricionista eu vou resolver os meus problemas. Então eu fui na Nutri... Eu resolvi os meus problemas. Outra coisa é continuar no automático. Então, é continuar comendo para matar tua fome. Então, você nem se percebe. Então, você acorda, você já senta para tomar café da manhã, mas você nem tá com fome. Teu corpo nem tá pedindo comida. Aí você coloca lá um monte de coisa sem perceber o que é, você coloca lá o suco, você coloca lá um monte de carboidrato, você come no automático, sai, vai fazer suas coisas, almoça no piloto automático e continua no ritmo automático. Isso também não vai funcionar, não vai fazer você ter saúde. Você seguir detox. Detox tá super na moda, né? Então eu vou fazer esse detox. O detox, obviamente, gente... Você tá lá seguindo um estilo de vida que você come errado, aí você vai e faz um detox. Você toma lá sucos, você come lá as coisinhas certas por 10 dias. E aí, obviamente, o nosso corpo ele é incrível, ele vai responder na hora, porque o nosso corpo ele responde, gente. E aí você vai ter um resultado ali no seu detox, né? Você vai fazer lá o detox, poxa, que legal, tive resultado. Só que aí vai passar 15 dias, você vai voltar para tua rotina e vai voltar tudo de novo, certo? Então, não adianta você seguir um detox, uma dieta da moda, tomar suplemento. Quantas pessoas tomam suplemento? Presta atenção numa coisa que eu vou te falar que isso vale ouro. Aí você vê lá que tomar creatina te dá músculo, que tomar ômega é super bom para sua memória, aí você toma ômega, que tomar whey protein é super bom, aí você compra o whey protein, e aí você gasta uma grana com suplementos, que não é barato. Que a indústria do saudável também é uma indústria. Graças a Deus é uma indústria que faz produtos do bem, né? Faz produtos que vão nos complementar, porque eles são complementos, né? Porque a base é a comida, gente. A base é a comida. O suplemento, ele é um complemento. Então, aí você vai lá, gasta uma grana com seus suplementos, só que você não tá mudando a tua rotina e o teu hábito. Então, vamos lá. Se você vai, aí você vai na academia, você tá indo na academia, você tá tomando suplemento, só que você continua almoçando sem consciência, tomando um café da manhã sem saber o que você está ingerindo, comendo industrializado, comendo muito açúcar, não tá tendo uma noite de sono de qualidade. O suplemento não vai fazer milagre, entende? Então, o que você deve fazer? Qual que é o jeito certo? O jeito certo é você esvaziar. Você precisa limpar o teu corpo. Sabe quando tem um copo d'água, aquele copo que tá lotado de água, tá transbordando de água, né? O copo. E aí você quer pôr mais, só que não cabe, não é verdade? Você precisa esvaziar o copo para você colocar uma água nova. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Então, se você tá ali cheio, você tá todo inflamado, você tá com um monte de coisa que você tá assim, não é de hoje, é de muito tempo. Tem álcool, tem açúcar, tem industrializado, tem corante, tem muita coisa que você nem sabe que tem, porque você não tem essa consciência. E aí, como é que você quer colocar algo novo e quer que o teu corpo responda a isso? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar. Você precisa tirar o excesso. Você precisa limpar. Sabe dar um ar, dar um espaço para o teu corpo?
é o que você precisa fazer. Então você precisa tirar, começar a limpar e criar um espaço para depois entrar o novo. Então essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Segunda coisa, você precisa estar em equilíbrio e consciente do que você está fazendo, das suas escolhas. Então você precisa ter essa consciência. Você precisa estar presente, né? Você precisa ser autorresponsável. Você precisa amar a tua saúde. Você precisa se respeitar. Acho que essa é a palavra certa. Você precisa ter autoamor. Então você precisa sair deste modo automático. Você precisa tirar essas crenças que estão enraizadas em você, que é genético, que é da tua idade. Você precisa tirar isso, porque eu vou te falar, chegou os meus 30, chegaram os meus 40, eu tô nos 43 e eu acho que eu nunca me senti tão bem como eu me sinto hoje. É muito gratificante isso, é muito gratificante, porque envelhecer todo mundo vai. E eu acho que isso é lindo, eu acho que isso faz parte, a gente estar presente em cada fase da nossa vida, né? Hoje eu olho as crianças, como é lindo ser criança, né? A criança, ela é pura, ela não tem malícia, pra ela qualquer coisa diverte ela não tem preocupação. E depois a gente vira adolescente, e depois a gente vai se descobrindo no mundo, a gente vai se relacionando no mundo, e aí depois a gente chega numa fase mais madura, né? E aí é muito lindo passar por todas essas fases, só que a gente tem que passar com saúde, com energia, com disposição, porque assim, se a gente for falar, mas a minha vida ela é longa, tem muito tempo ainda de vida, eu não preciso me preocupar agora com a minha vida, né? Quantos anos ainda eu tenho de vida aí pela frente? Só que não é o esperar lá na frente, né? O dia que você vai morrer e que você vai para outra, né? Você vai para outro plano. Não é isso. É você viver hoje com a máxima potência que você pode viver. E aí é simples. É só você estar presente. É só você ter essa consciência de fazer as escolhas certas e cultivar a tua saúde. Então, esteja presente. Primeiro, esvazie o que não cabe mais dentro de você. Dê espaço. Então, a primeira coisa é esvazie. Tenha consciência. Perceba. Pare agora e perceba as coisas, né? Esteja mais presente em cada momento seu. Se relacione de forma diferente com a comida e com a tua saúde. Combinado? Bom, eu vou recapitular aqui tudo que a gente falou, porque eu falei bastante coisa, eu volto. Vou recapitular aqui para fixar bem tudo que a gente falou aqui hoje. Então, eu comecei falando que eu vivia no modo automático, que eu tinha muitos sintomas. Eu contei para vocês sintomas e situações de saúde sérios que eu passei e que eu tive e que eu acreditei que eram normais, que fazia parte da minha genética e que eu ia ter que aprender a conviver com isso a minha vida inteira. Mas que depois eu descobri que isso não era verdade, que eu cultivando a minha saúde, eu poderia viver de forma diferente, né? Também falei aqui sobre a ausência de doença, não significa que você tem saúde, porque saúde é você tá com plenitude, porque os sinais que o teu corpo te dão já é um caminho e um sinal de que você tá prestes a adoecer. Então presta atenção nesses sinais, porque esses sinais eles realmente mostram que tem algo acontecendo no teu corpo que não está certo. Então preste atenção, todos os sinais que o seu corpo dá para você, ele tá te mostrando que tem algo que você está repetindo que não tá fazendo bem para ele. Então não ache que
Não ter doença é sinônimo de saúde. Não é. A gente precisa estar cultivando todos os dias a nossa saúde. A gente também aprendeu que quem cultiva a nossa saúde somos nós mesmos. Que os médicos, eles estão aí para nos ajudar e nos amparar quando a gente precisa e a gente está doente. Mas quem cuida e quem cultiva a nossa saúde somos nós mesmos, certo? A gente aprendeu também que seguir dieta, seguir um detox, ficar de forma automática, achar que é normal a idade, achar que é normal ter sintomas recorrentes, comer industrializado, que tudo isso não vai te trazer saúde. Não é seguindo uma dieta que você vai passar a ter saúde, porque a saúde ela é vivida todos os dias, de forma consciente e com prazer. Você também aprendeu que quando você conhece esse novo lugar, você não quer mais voltar para o lugar antigo, porque você aprendeu que dá para comer absolutamente tudo que você quer com prazer, de forma saudável, de forma que vai nutrir o teu corpo. Você aprendeu que você pode cultivar a saúde todos os dias, independente do lugar que você tá. Não é desculpa, não é porque você almoça fora, não é porque você trabalha o dia todo fora, não é porque você não tem acesso à comida orgânica. A saúde, ela é cultivada todos os dias, desde que você tenha consciência, certo? Show de bola. Então, gente, para eu fechar aqui, eu quero te convidar a você dar esse primeiro passo, certo? Esvazia. Esvazia o que hoje tá muito cheio em você. Esvazia o que tá te inflamando. Esvazia o que tá em excesso dentro de você. Só para e observe, pare e perceba o que o teu corpo tá te mostrando. É você com você mesmo. O que o teu corpo tá te mostrando? Quais são os sinais que estão acontecendo repetidamente em você, que você já se acostumou, não que você goste, mas você se acostumou, falou, tá tudo bem, eu vou ter que aprender a conviver com isso, eu vou conviver com isso. Perceba quais são esses sinais. Então esteja presente e esvazie. Comece a tirar os excessos, comece a tirar o industrializado, comece a parar de inflamar o teu corpo. Esse já é um grande e primeiro passo. Vai ser um passo por vez. Não adianta você querer sair fazendo tudo de uma vez. É um passo por vez. E lá na frente, você vai ter a totalidade. Você vai conseguir unir todas as coisas que eu falei aqui hoje, que mudaram a minha história, a minha relação com a minha saúde. Tá bom? Bom, se você acha que essa live foi legal, fez sentido, abriu a tua cabeça para algumas coisas e você conhece alguém também que precisa ouvir isso, que pode ser incentivada e inspirada a também dar esse próximo passo, encaminhe essa live para alguém, eu vou deixar ela salva. E eu também quero te convidar para baixar o meu e-book. Eu fiz um e-book, ele tá muito especial. Fiz um e-book com os 5 pilares para você sair do automático e viver de forma consciente. Então ele tá bem didático, ele tá bem legal. Eu preparei ele com muito carinho. É só você me mandar um direct, escreve assim, eu quero, no meu direct, que você vai receber o e-book automático aí para baixar. E aí eu espero que você leia, e que essa leitura ela já te ajude e te inspire ainda mais a você começar essa nova jornada, esse primeiro passo que você vai dar de cultivar a sua saúde, tá bom? Bom, gente, é isso, eu agradeço muito, foi muito especial poder hoje me abrir, escolhi esse tema aí como primeira live hoje para me abrir e contar essa jornada como foi e te inspirar e te mostrar que é possível você cultivar a sua saúde, tá bom? Espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Agora vamos lá.